Tinha 5 anos quando a minha mãe desapareceu. 25 anos depois, bati à sua porta. Uma história real de abandono, busca e um reencontro que vai mudar a tua forma de ver a família. A última vez que alguém viu Stella Monteiro foi numa terça-feira à tarde, no início da época das chuvas. Usava uma blusa branca de algodão e uma saia longa cor de vinho. Levava a lancheira embrulhada num saco de pano, o cabelo entrançado para o lado, e na outra mão, o cartão do Hospital Santa Clara. Tinha acabado o turno como auxiliar de enfermagem e dirigia-se à estação de autocarros de Coimbra para apanhar a última caminhoneta rumo à sua aldeia, Penacova. Mas não chegou. Nem nessa noite, nem em nenhuma outra. O marido, Aurélio, não saiu logo a procurá-la. Pensou que tivesse ficado em casa de alguma colega do hospital, ou que estivesse zangada. Não era a primeira vez que discutiam. Na noite anterior, tinham jantado em silêncio, depois de ele se ter rido de como Stella corrigia os modos do filho mais velho. Ela foi-se deitar cedo. Aurélio bebeu uma aguardente atrás da casa, como sempre fazia. Nada pareceu fora do normal. No dia seguinte, quando ela não voltou, perguntou primeiro no hospital. Depois na estação. Ninguém se lembrava de a ter visto. Na polícia aceitaram a denúncia com desinteresse. Disseram que talvez tivesse saído por vontade própria. Que as mulheres às vezes fazem isso. O agente que os atendeu até sorriu de lado. Passaram-se semanas. As crianças perguntavam, quando é que a mãe volta? Aurélio respondia que em breve. Às vezes, quando já estavam a dormir, sentava-se junto à porta com o rádio ligado, à procura de alguma estação que lhe desse um sinal dela. Mas, no fundo, ele sabia. Stella tinha aquela forma de olhar as coisas, o pó sobre as cadeiras, os feijões a ferver lentamente, como se tudo já estivesse longe. Como se fosse a última vez. No armário deixou apenas um caderno fino. Na primeira página, uma frase escrita com letra firme. Não estou perdida. Apenas fui para onde ninguém pergunta. Desde esse dia, o seu nome começou a desaparecer das conversas. Primeiro em casa. Depois na rua. Até na igreja. Mas não da memória do seu filho, Eloís, que tinha então 5 anos. Ele sonhava com ela com frequência, de pé na estação, com a saia cor de vinho a mover-se como um rio lento. Eloís Monteiro cresceu no meio das ausências. Aprendeu cedo a não fazer perguntas grandes, porque em casa as respostas eram sempre pequenas, como moedas perdidas no sofá. Quando perguntava pela mãe, o pai apenas resfolgava, como se, com o ar que soltava, também expulsasse a memória dela. Foi-se embora. Não era feliz, dizia, às vezes, quando bebia demais. Eloís tinha apenas algumas imagens confusas, o cheiro a vapor quando ela cozinhava, a forma como dobrava os guardanapos em triângulos, uma canção que cantarolava, embora não se lembrasse da letra. Nada mais. E, mesmo assim, a ausência dela era como um segundo teto sobre a casa, invisível, mas sempre a pesar. Aurélio, o pai, nunca voltou a casar. Tornou-se mais seco, mais silencioso. Trabalhava numa oficina mecânica e passava as noites no quintal com uma garrafa. Às vezes gritava sozinho. Outras vezes chorava. Ninguém se metia. Quando Eloís fez 15 anos, encontrou o caderno. Aquele com a frase. Estava entre as coisas velhas da mãe, embrulhado num cachecol. Leu-o muitas vezes. Sublinhou essa frase com um lápis, não estou perdida. Apenas fui para onde ninguém pergunta. Não a compreendia bem. Mas não a largava. Aos 20 anos, foi estudar para Viseu. Tornou-se professor de História. Casou-se com uma bibliotecária doce chamada Mariana, que falava devagar e não pressionava. Tiveram uma filha. Mas nunca falou muito da mãe. Apenas às vezes, em voz baixa, dizia, ela não está morta. Está só, longe. Os anos passaram. Aurélio adoeceu dos pulmões. Recusou ir para o hospital. Morreu em casa, com o rádio ligado e as unhas negras de gordura. Antes de morrer, disse ao filho. Se ela se foi, teve os seus motivos. E eu, talvez tenha sido um deles. Não houve perdão, mas houve um nó que se afrouxou um pouco. Depois do funeral, Eloís voltou a ver o caderno. Na contracapa, havia algo que nunca tinha reparado antes, uma pequena mancha, como uma gota de tinta, que agora, com os anos, parecia mais uma lágrima. Tocou-lhe com o dedo, como se pudesse ler na sua forma algo que sempre lhe tinha sido negado. Depois ligou o computador e procurou, pela primeira vez na vida, como se envia uma amostra de ADN para um laboratório. Algo dentro dele disse, ela não está assim tão longe. Na vila de Alvito, no Alentejo, nem tudo anda com o tempo. Há coisas que simplesmente ficam.
Como a luz oblíqua que entra na biblioteca às 4 da tarde. Ou o zumbido do ventilador antigo que nunca chega a arrefecer. Ou a voz da Catarina, a encarregada, que parece sempre falar dentro da mesma frase longa. Foi Catarina quem a recebeu. Nome completo? Perguntou, sem levantar os olhos do formulário. Luz Maria Tavares, respondeu a mulher, com voz rouca e sotaque de outro lado do país. Catarina levantou os olhos só por um instante. Viu uma senhora de cabelo cinzento claro, entrançado com cuidado, postura firme e passos silenciosos. Não perguntou mais. Em Alvito não se insiste. Se alguém quer contar, que conte por si. Luz Maria aparecia todas as segundas e quintas, pontual. Ajudava a arrumar estantes, limpava com atenção e separava os livros danificados. Nunca aceitava café, mas sim um copo de água com limão. Lia sobre anatomia, medicina básica, botânica. Livros técnicos, sublinhados a lápis. Às vezes ficava sentada apenas a olhar pela janela. Nesses momentos, parecia não estar ali de todo. Falava pouco. Mas quando falava, escolhia as palavras como se fossem pedras para atravessar um rio. Catarina começou a confiar-lhe segredos, que a irmã estava doente, que o filho não voltava de Lisboa, que às vezes sonhava com outra vida. Um dia, Luz Maria disse: Também tive um filho. Quer dizer, tenho. Não sei se ainda se lembra de mim. Catarina não perguntou mais. Mas olhou para ela de outra forma. As crianças da vila começaram a afeiçoar-se a ela. Chamavam-lhe Avó Lu. Contava-lhes como crescem as plantas, como se cura uma ferida com folhas de bananeira. Nunca falava do norte, nem de antes, nem do seu apelido verdadeiro. Ninguém em Alvito conhecia Coimbra. Ninguém sabia quem era Estela Monteiro. Mas às vezes, quando o sol batia sobre a mesa de madeira, Luz Maria olhava as mãos como se esperasse reconhecê-las. Uma tarde, ao fechar a biblioteca, Catarina viu-a tirar da mala um caderno pequeno, coberto de tecido antigo. Abriu apenas por um segundo. Na primeira página, palavras em tinta desbotada. Catarina não conseguiu lê-las. Mas pela forma como Luz o fechou logo de seguida, percebeu que ali vivia algo maior do que a vila inteira. O e-mail chegou numa manhã qualquer, quando Luís regava as plantas do quintal. Já nem se lembrava de que, meses antes, por sugestão do sobrinho Raul, tinha enviado uma amostra de ADN para o site Minhas Raízes, PT, um serviço novo que cruzava dados genéticos entre famílias portuguesas e imigrantes. O assunto do e-mail dizia: correspondência próxima, possível mãe biológica. Sentiu que algo se esvaziava dentro do estômago. Entrou com as mãos ainda molhadas. Sentou-se frente ao computador. Abriu a mensagem. Nome: Luz Maria Tavares. Localização: Alvito, Alentejo. Correspondência estimada: 99,98% mãe biológica. Não soube o que fazer com aquela frase. Era como se lhe falassem noutra língua. Noutra vida. Passou horas a pesquisar. Encontrou uma página da Câmara Municipal de Alvito, com uma nota pequena sobre uma senhora idosa que ajudava na biblioteca local. Havia uma foto. Ela estava de pé entre estantes, com uma blusa branca simples e uma saia de linho. O cabelo apanhado em trança. Um sorriso discreto. Mas foram as mãos que o detiveram. Mãos de nós finos, veias salientes, unhas curtas. Idênticas às dele. Como se tivessem sido desenhadas pelo mesmo lápis. Imprimiu a foto e colocou-a sobre a mesa. Mariana, a esposa, viu-a da cozinha. É ela? Ele assentiu. Não conseguiu falar. Nessa noite não dormiu. Pensou na infância. No caderno. Na frase escrita. Nas noites em que imaginava o rosto dela, a voz, o cheiro. Agora tinha uma imagem, mas era nova. Não era a mãe que perdera. Era uma mulher diferente. Uma mulher que escolhera desaparecer. Tinha direito a procurá-la. E se ela não quisesse ser encontrada? Às 4 da manhã escreveu uma mensagem para a biblioteca, usando o formulário do site. Não assinou com nome. Apenas disse: gostava de saber se a senhora Luz Maria Tavares estaria disposta a falar com alguém do passado. Enviou. Desligou o computador. Saiu para o quintal. E, pela primeira vez em muito tempo, deixou que o ar da madrugada lhe tocasse o rosto sem se proteger de nada. A mensagem chegou à biblioteca numa quarta-feira de manhã. Catarina foi a primeira a lê-la. Leu 2 vezes. E sem dizer nada, imprimiu-a e dobrou com cuidado, como se fosse uma página sagrada. Deixou-a sobre a mesa onde Luz Maria costumava sentar-se. Nessa tarde, quando Luz a leu, não fez gesto algum.
Não empalideceu, não sorriu. Ficou apenas imóvel. Depois levantou os olhos e disse, como se falasse do tempo. Se ele vier, estarei no celeiro do Estadeu. Aquele que fica à saída da vila, junto à árvore seca. Heloís chegou no domingo, num autocarro que cheirava a suor e milho cozido. Levava uma mochila pequena e a fotografia impressa, amarrotada de tanto a ter segurado. Caminhou pelas ruas quentes de Alvito sem falar com ninguém. Encontrou primeiro a árvore seca, uma figura torcida contra o céu. Atrás dela, o celeiro. Ela já lá estava. Sentada num banco de madeira, com um copo de água nas mãos. Quando o viu, não se levantou. Ele aproximou-se devagar, como quem caminha sobre vidro. Sentou-se à sua frente. Não se cumprimentaram. Não disseram olá, nem mãe, nem filho. O silêncio foi a primeira coisa que partilharam. Pensei que não me fosses procurar, disse ela, por fim, com voz grave. Pensei que não quisesses que o fizesse, respondeu ele. Ela assentiu. Depois falou, sem pressa. Com todo o medo. Das noites sem dormir. Do dia em que saiu da estação sem apanhar o autocarro, caminhando para sul com 200 euros no bolso. Contou do homem que lhe ofereceu trabalho num posto de saúde rural. Dos nomes falsos. Das cidades novas. Da decisão de nunca mais voltar. Não pediu perdão. Não se justificou. Apenas disse. O teu pai partia-me por dentro. Mas doía-me ainda mais imaginar-te a veres isso. A veres-me aguentar. Ele ouviu sem interromper. Apertava a foto com força. Não chorou. Ela também não. O sol entrava pelas frestas do celeiro, traçando linhas finas sobre o pó suspenso no ar. Lá fora, ouvia-se um cão a ladrar e o eco distante de um rádio. E agora? Perguntou ele. Agora, o que tu quiseres. Posso voltar a desaparecer. Ou posso ficar. Mas já não tenho força para me esconder. Ele olhou para as mãos dela. As mesmas. Depois disse, como se falasse a uma criança. Não quero que vás embora outra vez. Mas também não sei como te ter. Ela assentiu, e pela primeira vez, sorriu. Quase nada. Podemos começar com café. Sem açúcar, como bebias em pequeno. Os domingos tornaram-se algo sagrado. Não falavam disso, mas ambos sabiam. Se era domingo, ela fervia água numa panela antiga e o cheiro a café escuro enchia o ar. Heloís chegava às 10 em ponto, por vezes com pão de ló, outras com fruta que ela descascava devagar. Sentavam-se à mesa da pequena cozinha que Luz Maria alugava atrás de uma casa cor de mostarda, a 3 ruas do mercado. A mesa tinha uma toalha de plástico com morangos esbatidos. As cadeiras rangiam. Lá fora, passava sempre alguém de bicicleta. Hoje acordei a pensar nos pimentos recheados que fazias, disse ele uma vez. Ela ficou pensativa. Nunca aprendi bem. Fazia como a minha mãe, sem receita. Às vezes saía mal. Eu não me lembro de estarem mal. Ela sorriu com os olhos. Não disse nada. Os silêncios entre eles já não doíam. Tornaram-se suaves, como tecido lavado muitas vezes. Falavam pouco, mas escutavam muito. Ela contava coisas do dia a dia, como a buganvília da vizinha tinha florido, como um miúdo na biblioteca confundiu a Sofia com a Amália. Ele falava da filha, da Mariana, dos alunos. Não pediam pormenores do passado. Como se fosse um quarto fechado que ambos conheciam por dentro, mas onde já não precisavam de entrar. Uma tarde, ela pôs a tocar um disco velho num leitor pequeno. Lembras-te desta? Era Uma Casa Portuguesa. Ele não sabia se lembrava da canção ou do momento em que achava ter ouvido algo parecido. Mas a melodia fez-lhe fechar os olhos. Sim, disse, num murmúrio. Passaram assim muitas semanas. Sem nome novo para aquilo que faziam. Não era reconciliação. Nem recuperação. Era apenas uma coincidência prolongada, um cuidado sem nome. Numa manhã, ela não abriu a porta. Uma vizinha disse que tinha ido ao médico em Évora. Ele ficou sentado no degrau, com o café a arrefecer nas mãos. Olhou para a rua vazia. E então, pela primeira vez na vida, não sentiu abandono. Sentiu presença. Porque, apesar de não estar ali, ela tinha deixado a toalha posta. E isso bastava. Na semana seguinte, ela voltou. Não disse o que se passava. Ele também não perguntou. Mas havia algo nos olhos dela, uma lentidão nova, um cansaço sem nome. Começaram a beber o café mais devagar. Falar ainda menos. Como se soubessem que o tempo não se pode guardar, mas pode ser respeitado.
Ela mostrou-lhe um livro de anatomia. Apontou para uma ilustração do coração. Sabes que isto aqui, disse, tocando o desenho, não é o que mais nos faz viver. Ele abanou a cabeça. É este músculo aqui, disse, apontando um pouco mais abaixo. O diafragma. Sem ele, nem respirar conseguimos. Mas ninguém fala disso. Ninguém sonha com o diafragma. Heloísa sorriu. Não pelo comentário, mas pela forma como ela falava. Como se tudo tivesse uma segunda camada. Naquele domingo, levou a filha. Mariana ficou na praça, a ler. A menina entrou com cautela, escondendo-se atrás das pernas do pai. Luz Maria ofereceu-lhe bolachas e mostrou-lhe como dobrar guardanapos em forma de coração. A miúda ficou encantada. Antes de saírem, desenhou uma casa com 2 janelas e escreveu, com letras incertas, para a avó Lu. Luz Maria guardou o desenho entre as páginas do caderno antigo. Não disse nada. Mas os olhos ficaram úmidos. Nos meses seguintes, começaram a ver-se também às quartas-feiras. Nunca o decidiram, apenas aconteceu. Às vezes, ele levava livros de história. Outras vezes, ela preparava chá de Lúcia Lima. Falavam sobre os filhos dos outros, sobre o tempo, sobre como o barulho dos pássaros mudava de estação para estação. Um dia, ele perguntou: por que escolheste Alvito? Ela ficou um tempo em silêncio. Porque ninguém aqui tem pressa. E eu precisava de um lugar onde o silêncio não fosse estranho. Ele assentiu. Ela continuou. Aqui, se alguém desaparece, não se fala disso como tragédia. Só se diz, foi-se. E cada um entende à sua maneira. Ele pensou nisso durante dias. E percebeu que, talvez, aquele fosse o único lugar onde o desaparecimento dela fazia sentido. No inverno, ela começou a tossir mais. A voz, antes firme, tornou-se mais frágil. Mas nunca se queixava. Apenas dizia que o frio lhe entrava nos ossos. Continuava a ir à biblioteca, mas ficava mais tempo sentada, a olhar pela janela. Um sábado, ele chegou com um bolo de laranja. Ela aceitou uma fatia, mas comeu devagar. Depois, olhou para ele e disse: sabes que eu não me arrependo de ter ido embora. Ele não respondeu. Esperou. Arrependo-me de não ter deixado explicações. De ter feito tudo como se nunca tivesse existido. Ele tocou-lhe a mão. Pela primeira vez. Mas exististe, disse. E ainda estás aqui. Ela apertou-lhe os dedos com uma força leve. Tu também, respondeu. A primavera chegou com um calor tímido. As flores da amendoeira abriram-se cedo naquele ano. Na biblioteca, os livros começaram a cheirar a sol, e os miúdos voltaram a correr entre as prateleiras. Luz Maria continuava a ir, mas já não ajudava a arrumar. Limitava-se a sentar-se à mesma mesa, com um livro aberto e os olhos longe. Catarina trazia-lhe água com limão e às vezes ficava a seu lado em silêncio. Era uma presença leve, mas constante. Como uma sombra boa. Uma tarde, Luz Maria levou o caderno consigo. Ficou a olhá-lo durante muito tempo antes de o abrir. Depois, com calma, arrancou a primeira página, aquela com a frase, e dobrou-a em 4. Colocou-a dentro de um envelope e escreveu, em letra pequena, para quando for preciso lembrar. Entregou-a a Heloísa no domingo seguinte. Ele não perguntou o que era. Guardou-o na carteira, sem ler. As visitas tornaram-se mais curtas. O corpo dela começava a pedir menos movimento, menos conversa. Mas havia uma paz nos gestos. Como se tudo já estivesse dito, mesmo aquilo que nunca se disse. Uma manhã, Catarina ligou. Está no hospital. Pediu-me para te avisar. Heloísa foi de imediato. Encontrou-a num quarto pequeno, junto à janela. Estava pálida, mas os olhos mantinham o mesmo brilho. Mariana ficou na sala de espera com a filha. Vim, disse ele, ao entrar. Ela sorriu. Sabia que vinhas. Ficaram ali durante horas. Falaram pouco. Ouvia-se um rádio fraco no corredor. Luz Maria olhava o céu pela janela e dizia que gostava do azul daquele dia. Que parecia um lençol lavado. Antes de adormecer, disse. Tu deste-me um fim. Eu só tinha fuga. Ele não sabia o que responder. Apenas lhe segurou a mão até ela fechar os olhos. Luz Maria morreu 2 semanas depois. O funeral foi simples. Alguns vizinhos, crianças da biblioteca, Catarina. Mariana levou a filha, que colocou um desenho sobre a campa, uma árvore com raízes profundas. Na casa onde ela morava, havia poucas coisas. Um vestido dobrado, um frasco de creme para as mãos,
3 livros, o caderno. Heloísa levou o envelope que ela lhe tinha dado. Abriu-o em casa, com cuidado. A página estava gasta. A frase, ainda legível. Não estou perdida. Apenas fui para onde ninguém pergunta. Ele dobrou-a de novo. Colocou-a dentro de um livro. E nessa noite, pela primeira vez em anos, sonhou com ela. Estavam sentados numa cozinha, a beber café. Não falavam. Mas ela estava ali. E isso bastava.